em que nós vamos tentar explorar algumas das palavras-chave sobre liberação controlada e como que a gente pode ganhar um pouco de informação mais específica nesse tópico. Da mesma forma como nós tínhamos mostrado no primeiro vídeo, quando você começa o processo de busca, a primeira coisa que você tem que definir são quais são as palavras-chave mais importantes para o seu assunto. Veja bem, quando nós começamos a trabalhar com um termo como controle de release, esse é uma palavra-chave extremamente vasta e ela tem um problema quando nós começamos a procurar dessa forma. Nós temos aqui a possibilidade de buscar artigos, 264 mil artigos, que eles podem envolver desde termos como, por exemplo, controlled, alguma outra palavra e o release está lá pelo meio, que leva a uma coisa como, por exemplo, que um artigo de astronomia apareça como o artigo mais citado. Naturalmente não é o artigo que lhes interessa, mas vocês podem ver muito bem onde é que isso aparece. Porque esses termos não são tão específicos quanto um termo, por exemplo, como o TiO2. Portanto, vocês têm que, nesse caso, trabalhar sempre com a ideia de que esses termos eles terão que ser truncados. Lembrem-se também que, muitas vezes, a própria definição nossa de controlled release ou slow release ela também é meio nublada. Muitas vezes o que alguns vão chamar de controle release e outros vão chamar de slow release. Portanto, quando você trava o sistema, uma palavra de busca utilizando aspas, você garante que essas palavras vão ter que aparecer nessa sequência, controlled and release, uma do lado da outra, e não soltas no meio do texto. Nesse formato de 200 e poucos mil artigos, a gente consegue reduzir para um pouco mais trabalhável os 49 mil artigos, que ainda são naturalmente muito longe, estão muito distantes daquilo que é razoável. E também faz com que vocês tenham aqui trabalhos que envolvem coisas as mais estranhas no meio, desde, por exemplo, polímeros responsivos até algumas coisas que são claramente da área médica. Naturalmente, vocês precisam filtrar mais um pouco para melhorar. A primeira tentativa para filtrar um pouco isso, para melhorar, pode ser tentar observar novas palavras-chave ou usar o recurso de analisar resultados. No recurso de analisar resultados, que eu falei muito pouco no outro vídeo, nesse recurso vocês podem conseguir definir para mais do que para uma quantidade muito grande de resultados, até 3 mil resultados, você pode utilizar a ferramenta direta. Depois disso você não consegue utilizar, então você precisa utilizar a partir da análise de resultados. Vocês podem definir isso, por exemplo, por autores e ver qual foi o autor que mais publicou. Tabata Y foi o que mais publicou nesse assunto. E se vocês quiserem observar apenas o que esse autor publicou em termos de controle e release, vocês podem pegar aqui esse autor, certo? E exibir somente esse autor. Aqui nós vemos que esse autor trabalhou com gelatina para biomoléculas bioativas, outros trabalhos que estão um pouco mais estão associados à área médica e assim por diante. Muito cuidado quando utilizar esse tipo de estratégia, porque quando nós estamos falando de um autor que se chama Tabata Y, é possível que ele não seja um autor tão comum. Mas quando nós pegamos alguns outros autores, como por exemplo, alguns autores Yamamoto M, isso é um nome bastante comum no Japão. E aí a gente já começa a ter problemas, nós não sabemos se isso significa que é o mesmo autor. Para vocês melhorarem esse tipo de situação e não ficarem presos, na realidade, em cima desses trabalhos, dessas situações, o que vocês podem utilizar é tentar filtrar esses trabalhos, da mesma forma que vocês fizeram aqui anteriormente, certo? Filtrar esses trabalhos por outras opções que vocês podem buscar. Por exemplo, utilizar aqui as categorias do Web of Science. Não é muito interessante você ver, por exemplo, farmacologia e farmácia, pelo menos porque vocês estão fazendo nesse exato momento, mas você veja que aqui você só tem a opção de escolher. A opção de excluir, ela está em mais opções e valores, então você pode simplesmente excluir todos os trabalhos que são da área de farmacologia e farmácia, para diminuir o número de trabalhos que vocês estão vendo. Isso reduz para 37 mil trabalhos, mas ainda pode dar muita dor de cabeça para vocês podem diminuir mais ainda isso, tirando, por exemplo, os trabalhos que são claramente da área médica. Esses trabalhos que são claramente da área médica,
eles podem ter contribuições interessantes para vocês, mas, naturalmente, eles vão ser utilizados, vão ser observados num segundo momento dentro dos trabalhos de vocês. Essa diminuição da base, nem sempre ela é tão eficiente. Ocorre que mesmo a gente diminuindo assim, vejam, vocês ainda estão com um número muito grande de trabalhos. Esse número muito grande de trabalhos, naturalmente, vai dificultar vocês a ver, certo? Alguma tendência clara. Perfeito? Esses todos foram os termos que vocês utilizaram para cortar. Se vocês voltarem na pesquisa e agora vocês tentarem diminuir esse tema e colocar alguma coisa mais direcionada, vocês podem utilizar a mesma estratégia e truncar isso por fertilizer, fertilization ou outros termos similares. Como às vezes isso não vai dar certo assim, vocês podem tentar também outros termos similares, por exemplo, nutrient ou nutritional, certo? Que vai pegar provavelmente alguns trabalhos também da área de ciência de alimentos, mas diminuir um pouco para vocês o campo de trabalhos que vocês estão vendo. De novo, vocês vão ver que ainda assim o número de trabalhos é humanamente possível de ser tratado. 3.600 trabalhos está bem melhor do que vocês tinham antes, mas ainda está difícil de trabalhar. Segunda alternativa, a próxima alternativa para tentar melhorar essa situação é ou truncar isso em cima de temas um pouco mais direcionados, eliminar alguns termos que não são tão importantes para vocês, por exemplo, eliminar os reviews nesse primeiro momento, ou só selecionar os reviews, se vocês quiserem apenas ver os reviews, isso fica para vocês pensarem. O abstracts, notas, materiais editoriais, cartas do editor, news, capítulos de livro, que eles não necessariamente vão ser importantes agora nesse primeiro momento. O capítulo de livro ele pode entrar junto com essa busca na hora que você for olhar só os reviews. Você pode olhar aqui somente os reviews dos capítulos de livro, por exemplo. Reviews dos capítulos de livro, o item A só que veio por engano, certo? Ou você pode voltar e mandar excluir esses termos. Excluindo esses aqui, você teve uma redução para 3.300 trabalhos, ainda não é muito fácil de trabalhar. Mesmo processo, a gente pode buscar ou instituições-chave, como por exemplo, nesses tópicos, United States Department of Agriculture, é o ARS, que vocês conhecem, certo? Ele é chave. A Universidade da Flórida também é bastante chave, e eles são muito, muito fortes nessa área, certo? Algumas outras universidades, como Purdue, têm uma certa fama nessa área, principalmente na área de ciência dos solos. Vocês percebem que a gente já começa, a Embrapa já começa a aparecer com 48 trabalhos de forma bastante significativa. Um bom teste para vocês verem se a busca está funcionando é ver se os nossos trabalhos estão sendo encontrados. Se eles estiverem sendo encontrados, significa que a gente está pelo menos trabalhando com as mesmas palavras-chave que os outros autores. Bem, os seus trabalhos estão aqui. Perfeito? De forma que a gente tem agora alguma noção de que, de fato, essas palavras-chave representam o que se faz na área. Pode ser que elas não representem tudo o que se faz na área, porque, de fato, muitas vezes nós não estamos vendo a coisa da forma certa. A Universidade de Shandong também tem um bom papel dentro dessa área. O CSIRO da Austrália também, principalmente aqui os artigos do McLaughlin, que muitos de vocês já andaram lendo, eles estão dentro do CSIRO. A Universidade de Purdue, como eu tinha falado, a Chinese Academy of Agricultural Science e por assim por diante. Nós vamos deixar aqui a Universidade de São Paulo também, certo? E a Texas A&M, que é uma universidade específica de agricultura e ela tem um papel interessante para esses trabalhos. Vejam que isso ajuda a gente a ver quem está publicando mais, mas nem sempre cobre as principais instituições. Por exemplo, a Universidade de Viçosa é reconhecida na área agronômica.
Então, é interessante que vocês utilizem isso e vejam cada vez mais, dentro dos artigos que vocês leram recentemente, quais são aquelas instituições que de fato são destacadas, que têm relevância dentro da área. Perfeito? Então, quando vocês tiverem esse tipo de tentativa, se vocês ainda estiverem em dúvida, vocês podem cancelar isso e fazer o contrário. Vejam quais são os principais autores desses muitos artigos que vocês viram que estão publicando nesses tópicos e vejam de onde esses autores são. Então você pode simplesmente selecionar esses principais autores aqui, certo? E ver qual é a instituição que eles estão vinculadas. Veja bem, você nem olhou quais são os artigos, você só veio aqui e observou quais são as instituições. De novo apareceu a Universidade da Flórida e a Purdue, que são duas instituições que a gente fala. Alguns de vocês vão me perguntar uma coisa. Bem, e aqueles artigos super básicos dos modelos, né? Nós estamos tão acostumados com esses artigos dos modelos que muitas vezes a gente não para pensar que são esses artigos, eles podem ser ou artigos de outras áreas, que não são exatamente da área que nós estamos acostumados, ou artigos às vezes muito antigos, que nós não estamos acompanhando, certo? Particularmente, quando vocês fazem a busca mais aberta, uma das primeiras tentativas, primeiras coisas a fazer é, observando em termos de número de citações, observar quais são os trabalhos que foram mais relevantes, independente da época, certo? E aqui, a partir desses trabalhos, vocês conseguem ver quais são os principais autores, tá? Esse exercício vocês podem fazer até como um dos primeiros, quando vocês utilizam a expressão de busca mais aberta possível, para vocês verem quem foram, na realidade, as principais influências. Nesse caso, vocês percebem que algumas das principais influências são bem conhecidas de vocês. Por exemplo, o nosso amigo Pepas. Se vocês quiserem observar apenas o que foi publicado pelo Pepas, que muitos de vocês andaram estudando ao longo desse tempo, vocês podem pegar aqui, vir dentro, vejam que nem sempre significa que ele é o que mais publicou, certo? Vocês podem utilizar as próprias buscas, os sistemas de buscas do Chrome, Ctrl F, encontra o nome do nosso amigo Pepas, certo? E nós vemos aqui todos os trabalhos que ele publicou, certo? Dados pelo número de citações. De novo, vocês podem pegar os trabalhos que lhes sejam mais interessantes, certo? Os trabalhos que vocês vejam que são potencialmente mais importantes para vocês, adicionem ele à lista marcada e voltem à pesquisa para buscar truncamentos melhores. Vocês notaram que as expressões de buscas que eu usei dentro da mesma sessão vão ficando aqui acumuladas. Anotem essas expressões de busca ou salvem elas. Isso vai ser importante para vocês depois. Quando nós terminamos aqui, truncamos mais por áreas mais próximas daquilo que a gente precisa estudar, os mais importantes estão aqui. Até 5, os 5 primeiros ou 6 primeiros, você pode ter essa seleção. Então você cancela a seleção, vem aqui no campo mais aberto e você pode pegar os principais que andaram publicando no assunto. Os 10 ou 12 primeiros aqui já estão aqui, certo? Vocês podem manter esses aqui e, como eu falei, buscar algumas outras. INRAE, Instituto Agronômico da Austrália, o próprio Departamento Americano de Energia, a Universidade de Viçosa, agora não estou encontrando, certo? E assim por diante. A Universidade de Melbourne, alguns de vocês vão lembrar que essa é a universidade onde está o McLaughlin, onde ele aposentou, certo? Isso vai facilitar vocês a diminuir bastante o número de trabalhos, mas também focar em trabalhos mais representativos da área. A área de liberação controlada, ela não tem trabalhos, não tem revistas tão bem marcadas quanto é o caso, por exemplo, da área de catálise.
Quando vocês olham as revistas, vocês vão perceber que muitas delas são revistas, gerais de outras áreas. Vamos diminuir agora somente para os papers que são de pesquisa, artigos e papers de congressos, proceeding papers. E nesse universo mais curtinho, nós podemos ir lá e observar os títulos da fonte. E a gente tem algumas impressões interessantes. Por exemplo, Earth Science. Isso aqui é uma revista claramente da linha agronômica. Ela não vai dar para vocês informações sobre o que vocês estão querendo ver. Ela pode dar algumas informações sobre a aplicação desses produtos de liberação controlada e como é que eles se comportam. Como é o caso, por exemplo, do Communications Soil Science and Plant Analysis, que é muito famoso, e o Agronomy Journal. Eu vou chamar a atenção para vocês do Journal of Agriculture and Food Chemistry, o Journal of Plant Nutrition, Environmental Quality, a ACS Sustainable Chemistry Engineering, que vem crescendo muito no assunto, o Science of Total Environment, que também cresce bastante no assunto, o Journal of Polymer Science, que apesar de não ter um alto fator de impacto, ele tem muita relevância na área, muitos trabalhos fundamentais foram publicados daqui no Journal of Applied Polymer Science. Essa lista não é exaustiva, ela não está fechando todos os trabalhos que foram publicados nessa área, mas ela dá para vocês já uma noção dos locais onde vocês vão encontrar informação a respeito desse tipo de assunto e onde essas informações são mais relevantes. Se vocês refinarem, vocês vão ver que de uma quantidade extremamente alta de trabalhos, vocês caem para 78 trabalhos e vocês conseguem melhorar um pouco a situação. Veja que ainda assim, alguns trabalhos, como por exemplo do Environmental Quality, isso aqui é um review. Ele não foi classificado como review. Então, esse trabalho vocês vão ter que ter um pouco de paciência, de clicar e ver alguns deles, que são trabalhos claramente voltados para a aplicação do sistema, outros trabalhos que são claramente voltados para o design do material. Entre eles, vocês encontram alguns velhos conhecidos nossos, que podem ajudar vocês a entender se nós estamos no caminho certo ou não. Quando vocês fazem de novo o processo de adicionar a lista marcada, mais uma vez, vocês vão ter esses trabalhos lá dentro de uma lista marcada que vocês vão poder recorrer. Vocês podem também, nesse mesmo processo, observar, por exemplo, alguns autores que são mais importantes. Por exemplo, esse autor Parkin aqui, se você clicar nesse autor Parkin, ele vai buscar pelo identificador de autor, ou seja, pelo algoritmo dele que indica que esses trabalhos todos foram publicados pelo Timothy Parkin. Significa que está correto? Não sabemos. Muitas vezes esse sistema ele é muito preciso quando nós temos nomes não muito comuns. Quando a gente pega, por exemplo, autores chineses, isso se torna muito complicado mesmo. A alternativa aqui, quando vocês chegam aqui e veem esses trabalhos que foram identificados pelo algoritmo, vocês podem identificar outros trabalhos interessantes e visualizar como um conjunto de resultados para exportar, analisar e vincular ao texto integral. Isso vocês podem fazer aqui por dentro da conta de vocês do Web of Science, que é aquela mesma conta que vocês têm aqui para trabalhar, por exemplo, o Publons, que alguns de vocês utilizam, certo? Uma vez que vocês fizeram isso, vocês entraram aqui, essa é a conta do Publons, minha, certo? Que permitiu que eu resgatasse os 120 artigos aqui que estão dentro, todos eles com o mesmo autor, e eu posso criar um relatório de citações do autor, para identificar do autor quanto ele publicou, qual é o índice H desse autor, quais foram as citações desse autor, e isso são indicadores que indicam a relevância do autor dentro da área, e quais são os trabalhos que esse autor teve mais citados, não necessariamente naquela busca bibliográfica que vocês fizeram, mas trabalhos que indicam qual é a área de interesse do autor. Se vocês quiserem fazer isso especificamente para um autor, que vocês saibam que é um autor relevante, por exemplo, o Mike McLaughlin, vocês podem vir na pesquisa por autor e buscar direto o nome dele. Quando vocês fazem isso, vocês encontram os registros de autor que o Web of Science encontrou, que tem grande chance de ser desse mesmo autor. Por exemplo, University of Adelaide. É o próprio McLaughlin, certo?
Às vezes dentro do sistema eles não vão conseguir identificar, vocês vão ver mais de uma identificação, nesse caso específico, esse autor está muito bem identificado. O outro vocês veem que pela área em que ele andou publicando, e a AIDS, psicologia, muito provavelmente não é o mesmo Mike McLaughlin. Clicando aqui, vocês podem visualizar as publicações desse autor, em cima do nome dele, e o processo é exatamente o mesmo. Você já tem aqui o histórico desse autor, vocês podem voltar aqui para os resultados dele para ver o que mais que esse autor fez que teve relevância. Vocês podem ver a relevância desse autor em termos de número de citações, vocês podem ver a relevância desse autor daí em termos de publicações recentes. É muito pedagógico também vocês buscarem autores que trabalham muito com o mesmo autor. Se um autor é relevante, vejam outros autores que trabalham muito com ele. Por exemplo, muitos de vocês já se esbarraram com artigos da Fienne de Grise. A Fienne de Grise é uma pessoa que tem trabalhado com design de fertilizantes. E aqui vocês podem ver os trabalhos da Fienne de Grise que podem ser eventualmente importantes para vocês. Adicionando a lista marcada, vocês conseguiram com isso produzir um conjunto de resultados, certo? Aqui eu estou somente com esses 3 resultados da Fienne de Grise, que esses resultados podem ser exportados da forma como eu falei para vocês. Porém, vocês podem voltar lá, limpar essa lista, se essa lista não interessa para vocês por algum motivo, voltar aos resultados da pesquisa, se vocês entenderam que na realidade não foi isso bem que vocês queriam fazer, e voltar para os mesmos termos que vocês tinham falado anteriormente. Controlled release, or slow release, and fertilizer or nutrition. Nesse tópico eu vou reduzir e restringir mais, or agrochemical. Se vocês quiserem melhorar o tópico, vocês podem trazer isso para o título, fertilizer, mas eu vou utilizar nesse momento aqui somente a pesquisa nesse formato. Vocês podem colocar quantas linhas vocês quiserem para truncar. E vocês podem aqui até excluir alguns trabalhos que vocês sabem que não estão relacionados mesmo àquilo que vocês estão vendo. Por exemplo, cell. Drug. Se vocês querem eliminar drug de qualquer forma, vocês podem colocar ele aqui no título. Às vezes isso pode não ser muito relevante, porque vocês já tiveram uma truncagem muito boa aqui. Vejam bem, na truncagem original vocês ficaram em 3.131 artigos. Se vocês vierem aqui e excluírem tudo que aparece no título com a palavra drug, vocês podem reduzir isso aqui. Na realidade não reduziu em nada, né? Eu vou até olhar que provavelmente houve um erro. Not. Tá? Cometi o erro aqui, o OR ele pegou. Vejam como é interessante. O OR pegou tudo que tinha nesse aqui, ou tinha no título a palavra drug. Jogou nós para 400 e tantos trabalhos. Not. E aí vocês veem que ele reduz um pouquinho o número de trabalhos. Isso vocês vão fazer várias e várias vezes até que vocês consigam ter uma noção se essas buscas estão trazendo para vocês os trabalhos que lhes interessam. Estamos fazendo novamente o mesmo processo de segregar a informação para poder buscar a informação de forma relevante de institutos relevantes e de autores potencialmente relevantes, mesmo processo, certo? Vamos excluir algumas coisas que não são, na realidade, que nós sabemos que são muito específicas. Nós podemos excluir aqui a horticultura, por exemplo. Eu não vou proceder à exclusão nesse caso especificamente, porque eu entendo que a gente pode pegar algum trabalho, por exemplo, que menciona, que classifica como horticultura e classifica também como Chemistry Applied, e vocês vão excluir ele sem querer. Podemos aqui selecionar, por exemplo, Chemistry Applied, Chemistry Analytical, Environmental, Energy Fuels, Material Science, Chemistry Organic, Material Science, e assim por diante. Multidisciplinary Sciences, muitas vezes,
coloca vários trabalhos que não necessariamente foram classificados juntos, então ela é interessante da gente ter isso como uma espécie de coringa. Não é garantia de que vai funcionar, mas ajuda muitas vezes. Refinando para essas categorias, nós conseguimos reduzir para 175 trabalhos, que já torna isso mais viável de ser observado, e a gente pode agora triar mais uma vez por títulos da fonte. E nos títulos da fonte, mais uma vez vocês veem que alguns, como Communications, Soil Science e Plant Analysis, são muito relevantes, e alguns outros que a gente já tinha previsto antes continuam aqui. Já apareceu agora o Journal of Clear Production, que tem crescido muito, a Sustainable Chemistry Engineering está ali. Agricultural Ecosystems Environment está crescendo também, é uma revista que está crescendo nesses tópicos. Então a gente pode aqui, com isso, diminuir um pouco o número de revistas relevantes para a gente poder ter uma visão um pouco mais clara do que é que a gente está fazendo. Notem que nós tivemos uma redução bastante daquelas revistas que são daquelas revistas que são específicas, extremamente específicas de área. Isso eu tinha mencionado para vocês. Portanto, é importante que vocês consigam refazer as buscas pensando sempre em revistas de grande impacto, como por exemplo Science, Nature, para poder identificar quais foram as palavras-chave que elas apareceram nessas revistas. Nesse desenho, vocês reduziram para 67 artigos. Se vocês quiserem selecionar todos, uma alternativa é aumentar o número de artigos que vocês veem por página e mandar selecionar a página inteira. Nessa estratégia, vocês conseguem selecionar todos os artigos e adicionar todos eles à lista marcada em bloco. Adicionando todos eles na lista marcada em bloco, vocês podem agora proceder da mesma forma como tinham feito anteriormente, observar a lista marcada e da lista marcada excluir aqueles termos que não são extremamente necessários para vocês nesse primeiro momento, perfeito, e exportar para observar uma lista de todos os trabalhos que vocês consigam imprimir ou gerar um PDF e a partir desse PDF observar se ele tem, pela leitura do resumo, algo que lhes interessa, perfeito? Marcando isso. Sugiro que vocês peguem essa lista marcada e imprimam ela ou gerem o PDF. Pelo PDF, utilize uma caneta marca-texto convencional. Pela caneta marca-texto convencional, vocês veem que uma busca bibliográfica aqui que poderia durar dias, ela é reduzida para 12 páginas. Isso vocês leem em 1 hora. E com uma caneta marca-texto, vocês reduzem muito rapidamente o número de trabalhos que vocês de fato precisam ler e trabalhos que não são muito relevantes. Uma vez feito esse processo, vocês tendo essa lista nas mãos, vocês podem agora fazer de novo o processo de salvar a pesquisa. Mas vocês podem também pegar essa pesquisa aqui, certo? E criar um alerta de citação. O alerta de citação, ele é uma ferramenta que permite que você receba uma mensagem quando você está, aquela busca que você fez, ela gerou coisas novas. Então aqui vocês têm aqui exatamente como fazer, certo? Criarem alerta de citação e depois um link alerta de citações para poder buscar buscar o que você fez aqui, certo? Então quando você pega essa primeira busca, mesma busca que nós fizemos, certo? Com todos aqueles cortes, enfim, uma vez que vocês fizeram todos aqueles cortes, vocês podem chegar na busca que lhes interessa, criar um alerta e dar um nome para esse alerta. Esses alertas podem ser enviados por e-mail. E uma vez que vocês criem esses alertas, vocês podem baixar a string de pesquisa para a unidade local, que é todos os termos que foram utilizados, para vocês utilizarem outros softwares de busca depois, ou vocês podem gerenciar alertas e pedir que eles sejam enviados, por exemplo, estando ativos, toda semana, mensalmente ou até diariamente. Não recomendo que vocês utilizem nem semanalmente nem mensalmente, semanalmente. Se vocês mandarem mensalmente, certo? E mesmo colocar para receber e-mails quando não houver resultados novos, vocês vão ter a vantagem de saber o que foi publicado depois que vocês fizeram uma busca. Então o que for adicionado àquela busca vem para vocês agora por e-mail, para que vocês saibam que outros trabalhos foram sendo publicados dentro dessa área. Enfim, eu espero que esse vídeo também ajude vocês e
à medida do tempo, nós vamos colocando outros vídeos aqui para que vocês utilizem melhor essas ferramentas e possam tirar o máximo benefício delas. Uma boa tarde para vocês.